Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do MVP Cast. Meu nome é Paulo Santana, eu falo diretamente do Rio de Janeiro. E eu sou o Zanan Jordano e falo de Belo Horizonte. Maravilha, tudo bem, Zanan? Tudo jóia? Mais um programa, hein? É, graças a Deus, mais um. Beleza, feedbacks positivos dos últimos, né? É bastante feedback, né? O pessoal tá curtindo bastante, dando muita ideia aí de novos tópicos, né, para os episódios. Maravilha, isso é só o começo. E para seguir com essa série de programas aí que estão fazendo sucesso, hoje trazemos uma pessoa bastante especial, né, Zanan? Demais. Com quem que a gente vai conversar hoje? Simplesmente com o nosso grande Glauter Januzzi. Tudo bem, Glauter? Beleza, galera, tudo ótimo. Obrigado pelo convite aí, Paulo, Zanan. Estamos aí, fazendo hoje, minha base é Rio, mas hoje daqui de São Paulo, para poder conversar um pouco aí sobre todos esses temas legais que a gente vai falar. Maravilha, Glauter. Primeiramente, tanto eu quanto o Zanan, a gente gostaria de agradecer a você por ter aceito o convite, a gente sabe que o seu tempo é corrido. E para quem não conhece o Glauter, ele é mestre em Engenharia de Sistemas, Comércio Eletrônico pelo IME, tem MBA em Gestão Empresarial, enfim, é um cara com muita experiência na área e, não por coincidência, é o nosso lead do programa MVP no Brasil, ao qual tanto eu quanto o Zanan fazemos parte. E já está quanto tempo na Microsoft, ô Glauter? 10 anos, cara, 10 anos e um mês agora. Caramba, acabou de fazer, né? Recebeu aquela cartinha do Satya. Bonita a cartinha e tá chegando um caquinho aí, tem um cristal bonitinho de 10 anos aí, grandinho. Que maravilha. A cada 5 anos você recebe um. Tem Maravilha. 5, 10, se eu estiver daqui a 5 anos tem mais um. Parabéns. Bora. Você também Tá tem... bom. 5, 10, se eu estiver daqui a 5 anos tem mais um. Parabéns. Bora. Você também Tá tem experiência na área acadêmica, não tem, Glauter? Sim, para mim é uma paixão, né, ser professor, dar aula, compartilhar conhecimento, tentar impactar, né, a molecada e, enfim, então eu dei aula há um bom tempo também, isso que estimulou a fazer um monte de coisa fora, escrever os livros e tudo mais. Perfeito, vamos falar bastante. Já que a gente já falou sobre o programa MVP, e a gente vai emendar com o assunto de comunidade, para quem não conhece, que eu acho muito difícil, principalmente aqueles que nos acompanham, né, Zanan? É meio difícil não conhecer, mas vamos só dar um overview sobre o programa MVP, qual é o papel de um MVP junto à comunidade técnica no mundo todo, não só no Brasil, né? Uhum. Bom, dando até a minha visão aqui, vocês poderiam falar... dando até a minha visão aqui, vocês poderiam falar até com mais propriedade, mas eu acho que o principal de um MVP primeiro todo MVP, né, é um influenciador, é um líder de comunidade técnica. E por isso, né, acho que a principal meta de qualquer MVP é continuar compartilhando, né, conhecimento técnico, continuar influenciando pessoas, né, criando, né, oportunidades de eventos, de compartilhar conhecimento, como esse podcast aqui é uma frente. Tem alguns que têm canais no YouTube, tem outros que fazem muitos meetups presenciais ou participam de eventos também. E no fundo, né, a grande maioria dos 115 MVPs que a gente tem hoje no Brasil fazem um pouco de tudo, mas no fundo a gente está aqui, né, é um horário já avançado da noite, a gente está fazendo conteúdo para compartilhar para as pessoas. Isso tem que ser. Apoiar, né, as comunidades. Exatamente. O foco, né, a gente acabou, já vamos levantar essa bola de comunidade aqui, a premiação, o título, né, de MVP é uma forma da Microsoft agradecer a vocês por já estarem fazendo um trabalho super bacana de influência, de liderança, de evangelismo técnico, e além disso, vocês passam a fazer parte, né, vocês já fazem, mas uma pessoa que entra hoje como MVP, que é premiado, ele passa a fazer parte de uma comunidade seleta de profissionais, né, que no Brasil são 115, no mundo são quase 4.000, e vocês têm acesso, né, a vários, né, influenciadores de todas as tecnologias, Microsoft, toda parte. A Microsoft mudou muito, né, da era Satya para cá, nos últimos 4 anos, e então hoje a gente não fala nem só de tecnologia Microsoft, a gente abraçou o mundo open source nos últimos 4 anos,
Então hoje a gente não fala nem só de tecnologia Microsoft, a gente abraçou o mundo open source. Quando a gente fala de nuvem, é uma plataforma que abre para todas as possibilidades aí de tecnologia, e a Microsoft tem a plataforma mais aberta. Então a gente acaba abraçando, inclusive, pessoas que nunca se imaginariam MVPs e hoje são, né? Que eram líderes de comunidades open source e hoje estão aqui fazendo parte do nosso grupo também, da nossa comunidade. O foco em comunidade é muito importante, né? Eu tenho paixão por isso e acabei chegando nessa posição aqui de MVP Lead em agosto do ano passado, porque estava fazendo um monte de trabalho com comunidades fora da Microsoft, apoiando de forma voluntária, com impacto social, e eu acho que é chave a gente trabalhar em grupo, realmente se juntar com pessoas que têm interesses afins, né, e a comunidade vai crescendo. Você começa com 2, depois vai para 4, para 12, para 16, para 30, para 50, para 100, e a coisa vai exponencialmente crescendo. E todo mundo se ajudando, todo mundo compartilhando conhecimento, muitas das vezes até um network, né, Glauter? Muitas das vezes em comunidade você arruma emprego, né, cara? Esse é o ponto, Paulo. Acontece, as pessoas às vezes ficam meio incrédulas quanto a isso, mas acontece muito mais do que se imagina. Quem estiver ouvindo aí, é verdade. Você começa no espírito de ir para a comunidade para poder compartilhar ou para poder ouvir pessoas, e ali surgem muitas ideias. Quanto mais você compartilha conhecimento, compartilha suas ideias, se você tem um projeto engavetado ou uma ideia para poder montar uma startup e empreender um negócio, não guarda não espera. Às vezes vou guardar segredo. Começa a compartilhar com todo mundo nas comunidades que você participa, mais de uma até, se for o caso, porque aí você vai conectando um pedaço de conhecimento que você tem com um pedaço de outra pessoa e descobre coisas que você nunca descobriria se você não falasse, não estivesse ali na comunidade, e as ideias vão surgindo, vão ganhando força, e aí as coisas vão acontecendo, convites surgem de oportunidades de emprego, convites surgem para você montar uma nova empresa e empreender, né, através de uma startup, por exemplo, ou de uma empresa tradicional, e realmente não conto não, é fato, isso acontece de verdade. Perfeito. Acho que acaba que a comunidade engaja a pessoa até empreender mesmo, né, Glauter? Sim. A pessoa foca bastante na área de empreendedorismo também, né? Muito. Eu acho que hoje, né, a gente ainda já deu uma melhorada no cenário, né, econômico aí, a gente chegou a bater quase 14 milhões de desempregados. Hoje a gente ainda tem mais de 12 milhões, então tem muita gente que não consegue um emprego formal, porque várias empresas saíram e diminuíram e cortaram o custo, e eu acho que uma forma de você pensar diferente é não ficar procurando o emprego CLT que você participa, se você não participa de nenhuma, se juntar a algumas comunidades e trocar ideia e começar a explorar algumas possibilidades de você juntar um grupo de 3, 4, 5 pessoas e montar uma startup para resolver problemas. A gente está cheio de problemas no mundo aí fora, de qualquer área, de qualquer tipo, e quando você usa a tecnologia e inovação para resolver alguns problemas, né, de forma criativa, você abre possibilidades, né, de fazer um novo negócio, de ter uma empresa. Agora, na verdade... Pode falar. Desculpa, Zanan. Pode falar. Agora, Glauter, seguindo isso que você falou, esse fenômeno das startups, hein? Como é que você enxerga isso? Virou um fenômeno. Começou quando alguma coisa começa a sair em capa de revista de grande circulação, ou no jornal, ou televisão, tudo, é porque o negócio já vem forte há algum tempo nas comunidades e em outros países também, jornal ou televisão, tudo, é porque o negócio já vem forte há algum tempo nas comunidades e em outros países também. Ano passado até eu comecei com essa frente de explorar o assunto, né? Eu fiz em 2016 uma viagem a trabalho e acabei estendendo por alguns dias por minha conta lá no Vale do Silício, que até então eu não conheci em 2016, no meio do ano, e pude visitar, né, várias das grandes empresas lá, mas especialmente parar em várias cafeterias lá e participar de alguns meetups, e o que eu vi era um sangue nos olhos, uma crença de várias pessoas, jovens de todas as idades, que queriam, que acreditavam que tinha uma solução, né, que seria um novo Facebook, um novo Google, o novo Airbnb, e acreditavam, e compartilhavam com você, né, no café. Eu voltei para o Brasil, eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa,
E o meu foco era os alunos que eu dei aula em 2013 e que estavam se formando no final de 2016 e muitos não conseguiam emprego. E aí eu decidi, né, eu comecei a escrever um livro, convidei um amigo também de longa data para poder estar comigo complementando algumas coisas, que foi o Espírito de Startup, e para exatamente divulgar o tema, né, divulgar um pouco mais e desmistificar que startup é uma coisa que vem de agora. Na verdade, a Microsoft surgiu como uma startup em 75, né, há 42 anos. É porque não existia esse termo, né, digamos assim. Na verdade não era tanto falado disso, mas logo depois começaram a se falar disso. A Apple também, em 76, enfim. Então você tem, no próprio Espírito de Startup, quando a gente foi organizar isso, eu fiz um apanhado histórico e comecei a definir ondas, gerações de startups, né? As primeiras lá atrás, com a própria HP, que foi a primeira, tem uma placa lá numa garagem, em frente a uma casa, ondas, gerações de startups, né? As primeiras lá atrás, com a própria HP, que foi a primeira, tem uma placa lá numa garagem, em frente a uma casa de onde foi fundada a HP, que diz que é o berço do Vale do Silício. Então, a primeira geração. E aí foram sucedendo várias gerações de startups, a segunda geração com Microsoft e Apple, que saíram um pouco da startups de semicondutores de hardware para startups de software. Depois a terceira geração, que já começou a vir as .com, então a Amazon.com, vários outros, o próprio Google também veio nessa época, e aí depois começaram a parte de rede social muito mais forte e explorar, que foi a quarta onda, e na quinta os apps que explodiram, então Uber, Airbnb, né, que são startups de massa que todo mundo conhece, mas tem várias outras, então a gente até organizou isso para mostrar que não é uma coisa que veio de agora, que é uma coisa que vem lá na década de 70 e que evoluiu. E, na verdade, desmistificando, né, startup é uma forma de empreender, é uma forma de você tirar uma ideia do papel e montar uma empresa de forma ágil, de forma dinâmica, diferente, para resolver problemas, né, não é para desenvolver aplicativos. E acaba se tornando uma forma alternativa de você empreender, e que muitas empresas hoje buscam startups porque é mais ágil fazer um negócio com startup do que fazer com um fornecedor tradicional antigo, entendeu? Grande. Ô Glauter, você que está aí todo dia com esse pessoal nas comunidades, né, em várias empresas aí rodando, como é que você enxerga a questão de inovação, não só dentro de startups ou quem está criando uma nova empresa, mas dentro da empresa mesmo em si? Como é que você está enxergando isso com esse pessoal de hoje em dia que está vindo, essa turma nova aí? Então, ótima pergunta, Zanan. Eu estava semana passada almoçando até com uma pessoa também de uma grande empresa do Brasil aí, e definirem uma área de inovação, né, criarem um grupo, ou um setor, ou um departamento, e primeiro assim, porque virou um pouco de moda, vamos criar aqui uma área para inovar, para pensar fora da caixa, etc. E eu acho que o ponto é o seguinte, é importante para toda empresa pensar em inovação, não tem como voltar atrás. E aí o ponto que eu estava discutindo com esse pessoal foi que, primeiro, você não pode criar, para as empresas que estão querendo criar uma área de inovação, você não pode criar uma área de inovação e colocar ela embaixo de uma área operacional ou de uma área executiva, porque você vai acabar sufocando a área de inovação. Porque as empresas pedem assim, às vezes pagam treinamentos de consultores externos para os seus funcionários, né, e tudo mais, para estimular pensamento criativo, pensar fora da caixa. E aí quando a galera a galera daquela empresa que foi treinada, começa a pensar fora da caixa realmente, e empreender e criar projetos, a galera daquela empresa que foi treinada, começa a pensar fora da caixa realmente, e empreender e criar projetos disruptivos dentro das empresas, vem alguém e fala assim, não, mas não pode, aqui é assim que funciona, tem essa diretriz aqui, não é bem assim, e acabam matando aquelas ideias inovadoras porque elas estão abaixo de uma outra área que tem as suas metas e objetivos específicos, etc. Então, assim, acaba sendo uma possibilidade viável para algumas empresas, ao invés de terem uma área isenta de inovação, elas contratarem startups que vão atuar como inovadores para elas. Então, estava vendo há pouco uma reportagem do próprio Pequenas Empresas, do Pegni.tech, falando de indústria 4.0, e aí então tem grandes indústrias conhecidas da gente aqui, de grandes marcas, que contratam startups que vão lá e plugam e começam a fazer toda a parte de analytics, né, de internet das coisas, de toda o business intelligence, e conseguem
prover para a empresa, né, insights diferentes e tudo mais. Então, assim, sendo bem direto ao ponto, depois de ter dado toda essa volta, eu acho que é bacana as empresas pensarem em inovação, e aquelas que querem pensar em inovação têm que criar uma área à parte e dar autonomia para aquela área, não esperar daquela área resultado ou meta para entregar tantos produtos ou projetos, etc. Mas deixar a área inovar e ela ser uma forma da empresa respirar e saber o que está acontecendo, e ela poder ser um pouco de um balizador ou de uma área que vai recomendar coisas para a empresa pensar em fazer, não metas rígidas. E a outra possibilidade é a empresa realmente cada vez mais abraçar as startups, né, e trazer para dentro de casa um monte de gente brilhante que está fazendo um trabalho legal lá fora, que tem agilidade, porque as empresas também, quanto maior ela é, menos agilidade ela tem para poder realmente inovar. E pegando o próprio exemplo da Microsoft, que tem hoje o seu carro-chefe, Microsoft, que tem hoje o seu carro-chefe, né, o Azure, né, o Azure. Então, assim, nuvem virou não só o nosso, a nossa solução, né, principal, mas ali, na verdade, não é só a nossa solução, é um marketplace também que tem um monte de soluções ali de terceiros, de parceiros nossos, e de várias que surgiram como startup e agora estão dentro do Azure também como uma solução. Então, também é uma forma de você inovar e de você gerar os seus produtos cada vez mais inovadores. Perfeito. E, além disso, que você falou muito bem, Glauter, hoje é praticamente meio que impensável uma startup não começar com sua infra, seus serviços na nuvem, né? Exato, exatamente. É muito difícil, é quase que impossível isso acontecer, mas enfim. A minha geração, eu tô com 37, usando meu negócio, e a gente escutando aquele, não sei se eu posso usar esse termo, mas enfim, um mantra de que o empreendedorismo no Brasil vinha crescendo e que, enfim, o incentivo já existia, tá? Isso eu falo por mim, desde aí, sei lá, uns 17, 18 anos eu escuto isso, que o empreendedorismo no Brasil ele é possível e ele é incentivado, tá? Até por grandes campanhas que o Sebrae realiza até hoje, né? E como você enxerga a realidade hoje? Porque ao mesmo tempo a gente sabe que na realidade nem todo mundo tem o tino para ser empreendedor, nem todo mundo, vamos citar assim, nasceu para ser um empreendedor. Tem pessoas que não têm o perfil, né? Só que o incentivo é muito grande. E a gente vê também muita empresa, startup ou não, quebrando, né? Como é que você enxerga essa orientação, essa massificação da questão? E a gente vê também muita empresa, startup ou não, quebrando, né? Como é que você enxerga essa orientação, essa massificação da questão, muito também devido à conjuntura do país, da economia péssima, onde as pessoas perdem emprego e tem que ter uma segunda chance, não consegue emprego, abre um negócio. Então, como é que você enxerga esse bolo todo aí? Legal, ótima pergunta também. Na verdade, o empreendedorismo, né, no Brasil, ele tem uma massa muito grande de pessoas que começaram a empreender por necessidade, né, e não por vocação. E nessa linha, você já começa com um grande percentual de pessoas que começam e falham, porque não tem o mínimo de instrução básica para empreender, que é uma noção de negociação, uma negociação de educação financeira, um pouco de instrução sobre realmente como, por exemplo, tem várias pessoas que de repente montam um negócio, que o negócio num primeiro mês arrebenta de vender e ele quebra no mês seguinte ou logo depois, porque ele não tem capital de giro, ele não pensou em estoque direito, ou ele vende, mas não consegue receber a tempo de ter que pagar os fornecedores. Então, assim, tem uns conceitos básicos que muitos não têm, e porque começaram a empreender por necessidade. Mas tem um percentual também que começa por necessidade e consegue ter uma sacada no momento certo, na hora certa, e aprende também, né, ao longo da jornada. Por outro lado, tem aqueles que são por vocação. E eu comecei a achar muito interessante que uma geração mais nova, né, do que a nossa, né, você falou da sua idade, eu estou com 41, uma molecada aí que nasceu dos anos 90 para cá, tá com uma pegada de empreendedorismo até mais alta do que a nossa, coisa de quero trabalhar numa grande empresa e tudo mais.
E isso é bacana porque eles estão testando mais. Porque o legal de você... E assim, eu acho até, fazendo um parênteses rápido aqui sobre empreender no Brasil, a gente não tem tanto incentivo assim não. Na verdade, a gente tem através do Sebrae, e o Sebrae tá bacana pra caramba. O site do Sebrae hoje você consegue fazer um Canvas online lá e usar um monte de ferramentas gratuitas, até para você que tem uma startup. Eles estão parceiros de várias frentes que eu atuei ano passado também. É muito bacana. O Pequenas Empresas, especialmente o Pegni.tech, tem uma pegada legal pra caramba de inovação, também tecnologia aplicada a empreendedorismo, às startups, mas no fundo, tirando isso, você tem um país que não estimula o empreendedor. Na verdade, a gente não tem leis que são fáceis para você abrir uma empresa e fechar uma empresa. A questão do MEI ajudou muito, né, do microempreendedor individual, para facilitar para aqueles autônomos que queriam fazer algo de forma mais formalizada e ágil, mas a gente está longe ainda de ter uma facilidade de abrir uma empresa como nos Estados Unidos. E eu posso falar isso porque ano passado eu abri uma startup lá e eu abri uma no Brasil também. Mas eu acho que o ponto fundamental é a questão do empreendedorismo em si. Ele também é aprendido, né? Você se treina para ser um empreendedor, para ter coragem para fazer algumas coisas também, não fica preso a um modelo apenas de regime de trabalho, de empregado, de funcionário. Então, assim, dá para se treinar. E também tem um outro lado da moeda, que eu bato muito com tecla em algumas palestras, que é a questão do intraempreendedorismo. Tem várias pessoas que pensam que empreendedor é só quem tem um negócio próprio. E na verdade não é. Tem um monte de gente que é mais empreendedor até do que quem tem negócio próprio e está empreendendo dentro de uma empresa, dentro da faculdade, dentro de qualquer situação ou dentro da comunidade que ele está envolvido, né? Então, eu acho que isso é uma coisa importante, de você desmistificar o termo empreendedorismo. Tem muita gente empreendendo, né, dentro de uma empresa, porque tem espaço para isso, cria algo inovador, e aí, assim como quando você vai juntar uma ideia e vai transformar isso num negócio, e você precisa de definir parceiros, e definir investimentos, e definir claramente quem são os seus clientes, quais são os seus fornecedores e parceiros principais. Quando você está dentro de uma empresa e tem alguma coisa inovadora também que você pensou e pode fazer, você vai precisar fazer a mesma coisa, definir quais são seus parceiros internos, quem que vão ser seus fornecedores aqui de inputs, quem são os seus clientes que você vai focar, como que você vai subsidiar aquele projeto. Então funciona da mesma forma. Então, e tem vários exemplos bacanas assim, em grandes empresas, e só para citar um que está até que foi explorado no meu segundo livro agora. Na época ele teve um insight de tentar fazer um videogame, ou acoplar ao Xbox que já existia, algo para você jogar sem o controle, só com as mãos, pensando em várias pessoas, até para incluir pessoas que não jogavam, e surgiu o Kinect. Então assim, é um empreendimento do caramba. O cara teve que conseguir parceiros, conseguir investimento, conseguir convencer a empresa a bancar aquele projeto dele, e ele conseguiu entregar e fez um sucesso danado. Então tem essa pegada de empreendedorismo e de intraempreendedorismo também, que é importante. O que eu vejo também é que a gente não tem estímulo desde novo, né, para poder guardar dinheiro, aprender a lidar com dinheiro, e isso vem crescendo. A gente chega numa escola e a gente não tem uma disciplina de empreendedorismo, o que no meu caso eu só fui ver algo desse tipo numa pós-graduação, num MBA, mas foi para tapar buraco. Então eu tive uma aula ou curso num MBA, mas foi para tapar buraco. Então eu tive uma aula só para tapar buraco. Então acaba que não é estimulado isso no Brasil, né? Isso aí é um problema sério também. Exatamente, é o que eu falei. Você vai lá na Califórnia, especialmente nessa região do Vale do Silício mesmo, e você tem a Universidade da Califórnia, você tem Stanford, tem Berkeley, né? E você tem cadeiras, ou tem disciplinas, ou você pode fazer uma graduação nessa linha de empreendedorismo, ou cursos de extensão. A gente aqui no Brasil está começando a falar um pouco mais disso agora, mas e é uma coisa que é uma coisa carente, você vê, no MBA, né, Osana, você comentou, e acabam não dando tanto foco naquilo. E eu acho que a gente deveria, né, ter muito mais essa questão de educação financeira desde a escola, e educação empreendedora também, né? E até assim, até antecipando aqui, né, e educação empreendedora também, né? E até assim,
até antecipando aqui, né, um pedido que vocês tinham feito de recomendação de um livro, né, fora os dois que eu já falei aqui, fora o Espírito de Startup e o Disrupt Talks, que aliás a gente vai até sortear aí, né, para o pessoal, né, eu me comprometi com vocês aí 2 livros para a galera que participar. Depois vocês vão definir aí como vai ser o critério. Isso. Mas um livro que eu recomendo, cara, que mudou a minha vida há 19 anos atrás, eu li ele em 99, no finalzinho na virada aí do milênio, foi na verdade o milênio vira de 2000 para 2001, né, mas assim, na virada do 1999 para 2000, eu li e mudou realmente a minha forma de pensar, é o Pai Rico, Pai Pobre. Esse livro, e eu comprei por acaso para dar para o meu pai, para o Dia dos Pais, porque o título sugeriria, mas ele gostou e falou assim, olha só, tem muito legal aqui, e eu fui ler depois, e é um livro de educação financeira, e aquilo ali para o resto da minha vida. Então é um livro que eu recomendo para todo mundo, para quem não leu, independente da idade que está, leia. E depois, né, o autor, né, o Robert Kiyosaki, ele fez uma série, aí começou a variar muito do mais do mesmo, e não recomendo, mas o primeiro livro, que é o Pai Rico, Pai Pobre original, e até o segundo, que chama Independência Financeira, eu recomendo fortemente para todo mundo, porque é algo que eu né, aprendi e apliquei na minha vida toda, e principalmente, que eu acho que é legal para quem estiver ouvindo aí, principalmente se você hoje está nessa pegada de trabalhar no seu negócio, ou então está trabalhando numa empresa, mas acumulando e tentando criar o seu pé de meia, você realmente criar mecanismos ao longo da sua carreira produtiva para você ter a sua independência financeira e não trabalhar por medo de ser demitido e não trabalhar pensando que se não tiver salário no final do mês, ou não tiver no salário no final do mês, ou não tiver no outro, você está perdido. Não pode ser assim. Porque quando você faz isso, né? Oi, fala. O pessoal, ele hoje trabalha, eu vejo isso acontecer demais, e o pessoal trabalha com medo de perder o emprego e achar que é o fim do mundo, né? Eu sempre falo com todo mundo para parar de pensar nisso. Acho que depois que eu mudei o meu ponto de vista, melhorou 100% minha vida, né? Claro, né? Porque quando você para de trabalhar por medo, primeiro, você vai começar a expor muito mais as suas ideias, porque você não tem medo de colocar alguma questão, você não vai ter medo de se mandar embora. E quando você faz isso, você começa a ser percebido de forma diferente e acaba ganhando muito mais e crescendo muito mais, e é diferente. E agregado a isso, ao pensamento atual, né, de muitas pessoas, especialmente, né, os milênios aí e os mais novos, eu não quero ficar trabalhando para ter o salário no final do mês fazendo uma coisa que eu não gosto. Então eu quero trabalhar muito mais com um senso de propósito, fazendo coisas que eu gosto, porque mesmo que eu vá ganhar menos de repente, porque fazendo isso eu estou fazendo algo que eu estou me divertindo além de estar trabalhando, estou fazendo algo que eu acredito, que eu tenho o senso de impactar, né, com o meu trabalho algumas pessoas ou resultados importantes que eu quero. E com isso, naturalmente você faz melhor, faz com paixão, né? E o que a gente costuma falar, que até um pé na bunda te empurra para frente, né? Com certeza, com certeza. Isso aí. Deixa eu dar uma pincelada aqui. Falando especificamente do nosso mercado, que é de tecnologia, mercado que a gente atua, eu tenho uma teoria, me podem criticar se vocês discordarem. Claro. Em se tratando de TI, tecnologia, as pessoas bem capacitadas, bem relacionadas, bem graduadas, dificilmente essas pessoas estão mal no mercado. Pode acontecer uma situação ou outra, uma empresa que de repente está mal das pernas, faliu, e aí obviamente, fatalmente, a pessoa acaba sendo desligada, mas eu digo assim, a pessoa que trabalha com TI e ela é qualificada, ela tem um bom relacionamento, ela sabe trabalhar em equipe, enfim, ela está bem graduada, atua com as tecnologias atuais, muito dificilmente esse cara está fora do mercado. Sim, não, eu concordo. E na verdade, complemento. A nossa área de tecnologia, ela tem, independente de épocas de crise ou não, mesmo na pior época de crise, lá no final de 2015, por exemplo, começo de 2016, a gente, no Brasil, né, falando, mas isso é para o mundo inteiro, a gente tinha pessoas sendo mandadas embora, um monte de vagas abertas de
novas funções, por exemplo, e outras empresas de funções que são tradicionais, que não tinha gente qualificada para atender aquelas posições. Então, a gente sempre tem uma demanda muito grande por profissionais, né, qualificados em diversas tecnologias. Quando você fala de uma tecnologia latente, e como nuvem, Microsoft, por exemplo, e qualquer de outros players também, mas arquitetos de nuvem, cientistas de dados, etc., se tem nego bom por aí, você vai ter emprego nas grandes empresas, ou em parceiros, ou em startups. E acho que a provocação, Paulo, também que fica aqui, que eu comecei fortemente no final de 2016 e ao longo do ano passado todo desenvolvi, é essa, de que a gente... eu quando fui fazer meu balanço de carreira, esse ano, vou completar 20 anos de carreira aí, né, esses 10 de Microsoft, mas se eu olho para trás e faço um balanço do que eu tenho de mais importante na minha carreira, não é nem conhecer como desenvolvedor, né, lá atrás, mas é o networking, são as pessoas, são todas as conexões que eu criei com clientes, parceiros, colegas de trabalho que hoje estão em várias empresas também, além daqui da Microsoft, colegas que fizeram MBA comigo, ou mestrado, ou na época de faculdade, que estão em vários locais também, outros que eu fui conhecendo com esse movimento de startup e de empreendedorismo. Então, com isso, sabendo disso, e você tendo essas conexões todas, e você olhando para essas conexões e fala assim, cara, se eu tiver algo novo para fazer, eu vou tentar conectar com algumas pessoas aqui que eles vão me ajudar. E quando você começa a investir um tempo para poder tomar um cafezinho com um, encontrar com outro, mandar um WhatsApp para uns e criar, você começa a espalhar suas ideias e começa a surgir novas portas que vão se abrindo e novas ideias que vão agregando a sua. E aí quando você vê, você está fazendo um monte de projeto paralelo ao seu trabalho, por exemplo. E aí, com gente qualificada, com esse know-how todo que muitos de nós já têm pela carreira de tecnologia, você pode agregar, e aí o conhecimento também de negócio e de outras frentes que acabam ajudando, você daqui a pouco está vendo que você está fazendo um negócio paralelo e que está te dando mais alegria do que o seu trabalho tradicional, e daqui a pouco pode se tornar o negócio principal, e você pode até deixar de trabalhar para aquela empresa que você estava e começa a ter a sua própria. Então essa provocação eu tenho feito bastante, e eu acho que é bastante saudável para todos os profissionais aí que estão ouvindo a gente, pensar nisso também. E você não precisa ter uma ruptura no primeiro momento, de largar tudo. Não, faz em paralelo. A provocação do subtítulo aí do meu primeiro livro, do Espírito Startup, é tudo ao mesmo tempo agora. Então você começar várias frentes, e quando você vê, você tem 3 ou 4 frentes que estão te dando uma paixão danada, que às vezes você nem focou naquilo ali para ganhar dinheiro no primeiro momento, mas você faz com tanto prazer e tanta paixão. Só para complementar aqui, para fechar, a gente está falando aí de guardar, do pessoal saber guardar dinheiro, poupar, né? É só indicar um canal aí, pessoal. É um canal que eu sigo, aprendi muito e tô aprendendo cada dia mais, que é da Natália Arcuri. Cláudio, não sei se você conhece o canal Me Poupe. Conheço, e a própria história dela é legal, né? Que não é a Natália que era uma jornalista e que depois ela falou que começou a criar o canal dela falando de finanças, e hoje ela tem, né? Ela tá com isso aí, ela virou uma youtuber, né? E famosa. Se não me engano, tem um TED dela também. Eu recomendo quem não assistiu, assistir o TED, que ela fala do poder do não, se eu não me engano, foi o dela mesmo. Sim. É muito bacana, ótima recomendação, Zanan. Maravilha, bom. Excelente. Glauter, a gente tem um quadro, a gente grava toda semana, né? A gente tem um quadro, toda semana a gente indica um livro. E aí não poderia deixar de ser o nosso convidado ilustre, vai fazer a indicação do livro toda semana, né? A gente tem um quadro, toda semana a gente indica um livro. E aí não poderia deixar de ser o nosso convidado ilustre, vai fazer a indicação do livro. Na verdade, você pode expandir. Se você quiser indicar mais de um, fica à vontade, porque a gente sempre indica um livro e uma ferramenta. Como o podcast hoje não foi técnico, né, Osanã? Então a gente abre para, se quiser divulgar um ou mais livros, né, enfim, fica à vontade. Tá bom? Algum livro que você acha importante, e aí, obviamente, pode ser os seus aí. Tá bom, mas fica à vontade. Então, acabei fazendo spoiler então, Paulo. Porque verdade. O Osanã tinha me falado, eu acabei falando do Pai Rico, Pai Pobre aí, e do Independência Financeira. Verdade. Que são os 2 primeiros do Robert Kiyosaki. Eu acho bem bacana e recomendo. Depois os demais não precisa, pode ignorar todo o resto, que depois ele criou uns 20 livros aí do mesmo tema. Mas só reforçando aqui os meus também, e principalmente porque as pessoas antes que eu
eu tive assim, muito mais legal do que você fazer um livro, é você fazer um livro com pessoas que te complementam e que você acaba conhecendo mais ainda na jornada. Então, assim, os 2 livros que eu acabei publicando no passado, assim, né, eu não tinha parado para pensar em me tornar um escritor, mas foi bacana demais. Foram o Espírito de Startup, né, tudo ao mesmo tempo agora, com o Ricardo Abreu, que esse é um amigo de longa data, de mais de 30 anos, que eu conheci quando a gente começou a fazer um curso de informática junto, para programar no Apple II, né, programar em Basic. A gente estava com 9 para 10 anos na época, foi ali que a gente se conheceu. E o Espírito Startup, ele fala exatamente desse movimento todo que a gente falou, das histórias das startups, da história do Vale do Silício, tem esse contexto do que qual é o conceito das empresas, né, exponenciais, as empresas que mais inovam, o que é inovação, o que é inovação disruptiva, inovação reversa. Tem uma pegada muito de conceituação e, ao mesmo tempo, logo depois, na parte 2 do livro, ele tem uma pegada técnica. Então, te dá ferramentas para você implementar a sua startup. Então, o Business Model Canvas, que é fundamental para você mapear um negócio, design thinking, um pouco de conceito de finanças, de educação financeira, como que você faz um valuation da sua startup, ferramentas, né, fundamentos de marketing básico para todo mundo. Então acaba virando um mini curso de MBA para poder ajudar as pessoas a transformarem uma ideia numa startup. Então fica a dica do Espírito Startup. E o segundo livro acabou surgindo depois do convite, né? O convite veio para eu participar de um projeto sobre empreendedorismo, depois de já lançado o primeiro e ter começado a ter um pouco de sucesso, que foi o Disrupt Talks, que fala de carreira, inovação e empreendedorismo nessa época nossa de mudanças rápidas. E que aí, nesse segundo livro, né, eu fui convidado para fazer um projeto sobre empreendedorismo, e aí eu quis convidar 2 pessoas que eu admirava demais para fazer o livro junto comigo, e que foram a Juliana Munaro, que é apresentadora do Pequenas Empresas, né, Grandes Negócios, a parte de tecnologia no Pegni.tech, que eu conheci no começo do ano, e ela foi até participar de um projeto social, né, que eu estava liderando, de comunidades lá do Vale Digital, né, do Sul Fluminense, aí do interior do Rio. E depois dali eu fiz o convite para ela, para a gente poder fazer um livro contando um pouco mais de histórias de inovação e de startups, mas do Brasil, e não focando tanto em startups, né, globais. E a segunda, né, a coautora, o livro de Disrupt Talks tem 3, né, autores, né, eu, a Juliana, e a Flávia Gamonar, que é uma pessoa que eu admiro já de longa data, né, há pelo menos 1 ano e meio, que eu lia muito artigo bacana pra caramba dela falando sobre marketing pessoal, marketing de relacionamento, branding, e a história dela é super inspiradora, né, e eu conheci a Flávia no LinkedIn. A Flávia hoje ela é a mulher mais influente do LinkedIn, né, no Brasil, e uma das mais da América Latina também, e é a segunda pessoa, né, que tem mais seguidores no LinkedIn hoje, ficando atrás só para o Ricardo Amorim, né, o economista aí que participa do Manhattan Connection e tudo mais. E eu sempre já fiz várias citações em palestras sobre a Flávia, porque, diferentemente do Ricardo Amorim, que tem uma exposição grande em televisão e tudo mais, as pessoas vão até ele, a Flávia é uma pessoa como a gente, é uma pessoa comum, e que começou a fazer os seus textos genuínos e pessoais, e contando sua história, e escreve super bem, né, e por isso, e por ter verdade, e por estar falando de coisas genuínas, e compartilhando conhecimento, sendo ponte, realmente, ela conquistou uma multidão. Hoje ela tem mais de 620 mil seguidores no LinkedIn, como primeira conexão. Tudo que ela posta tem um alcance de 2, 3 níveis acima, que chega a 6 milhões, a 10 milhões de pessoas. Então, assim, foram 2 pessoas brilhantes que eu tive o prazer de fazer essa jornada junto desse segundo livro, do Disrupt Talks. E a gente, na verdade, o Disrupt Talks, ele deixou de ser um livro. Ele, além do livro, ele tem uma pegada da gente, tem um site, né, disrupttalks.com.br. Recomendo a galera aí acessar e de repente assinar a nossa newsletter também. E a gente faz palestras, né, ao redor do Brasil aí para poder divulgar o tema, provocar um pouco mais essas discussões, abrir a mente, né, do pessoal para não ficar no modelo tradicional só pensando em emprego tradicional, enfim. Então, assim, fica a dica aí dos livros. E até para citar uma ferramenta, eu vou citar uma ferramenta aqui, pegando o exemplo de alguns. Vou citar 2, na verdade. Uma nossa, a Microsoft, para puxar a sardinha, que é o Excel. Falando de educação financeira, não tem nenhuma ferramenta para poder controlar as finanças, aí, projetar coisas, etc.
E a segunda ferramenta, a gente falou também do tema empreendedorismo e comentamos do Sebrae como fomentador. No site do Sebrae tem um site, se eu não me engano, é Sebrae Canvas. Você consegue fazer os seus Canvas lá online, salvar, imprimir, etc. É uma ferramenta bem bacana, porque a técnica, né, de Business Model Canvas é bastante interessante para quem quer mapear, modelar um negócio, né, e pensar em todas as suas vertentes. Então fica a dica também. Que maravilha, Glauter. Ainda teve ferramenta, hein? Hein, Osanã? A gente nem esperava. Olha só. Bom demais, cara. Muito obrigado pelas dicas. Todos esses links e referências estarão nas nossas redes, na descrição do podcast. E a gente vai te mandar também para que você nos ajude na divulgação, tá bom? Então, excelente. Então, nós fechamos a nossa pauta de hoje. Tanto eu quanto o Osanã vai fechar. A gente gostaria de agradecer muito por a nossa pauta de hoje. Tanto eu quanto o Osanã vai fechar. A gente gostaria de agradecer muito por você ter partilhado conosco esses momentos que com certeza serão de grande valia para todos que nos escutam. É bom a gente conversar sobre assuntos não técnicos também, ainda mais que faz parte do nosso entorno hoje em dia, da nossa realidade, não só de TI, mas como de qualquer ramo de atividade. Então, novamente, muito obrigado, Glauter. Eu que agradeço o convite, Paulo, Osanã. Valeu, cara. Obrigadão. Obrigado, Glauter. Pessoal, vocês estão ouvindo aí, não deixa de acessar o nosso site mvpcast.com.br, o nosso Twitter, @mvpcastpodcast, e o nosso novo canal no YouTube, que vai estar todos os áudios lá também, tá ok? Obrigado, pessoal. Valeu e até a próxima.